Pra falar dos deputados, né? Esses exímios trabalhadores do Brasil, né, chat? Os exímios. O verdadeiro. Até errei. O verdadeiro proletariado brasileiro. Deputados bolsonaristas. Os deputados bolsonaristas representam a classe trabalhadora mais do que samba e futebol. Se tem um trecho da nossa música, do nosso hino aqui que representa mais o bando de encostado que são os deputados bolsonaristas, tá pra nascer, viu, chat? Toda vez que um bolsonarista vier falar pra você ou citar alguma coisa relacionada a quem vive de Bolsa Família não trabalha, você vai falar assim, então todos os deputados bolsonaristas têm que perder o salário e começar a ganhar Bolsa Família. Porque se tem gente que tá trabalhando pouco no Brasil, é a corja, hein? É a patota, hein? Se tem gente que tá trabalhando pouquinho no Brasil, é essa galera aqui, hein? O pessoal que odeia trabalhar. É brincadeira. E todos eles contra o fim da escala 6 por 1. Porque você acha que eles se importam com você. Essa foto representa só uma parte da turma só. Só uma partezinha do pessoal só, tá? Olha, esses aqui, ó, se jogar uma carteira de trabalho, não fica um, hein? É um medo, é uma alergia. Vacina da Covid eles não gostam de tomar, não. Mas vacina contra o trabalho, nossa senhora, eles fabricam. Eles fazem de tudo pra não trabalhar. É brincadeira, viu? Já tô com raiva. É isso que você tem que ter mesmo, Kelly. No coração. É raiva, é ódio. É ódio dessa classe aqui, ó. Desse bando aqui, ó. Isso aí é um bando, né? Isso aí não é gente, né? É bando. Quer dizer, pra fazer pressão pra liberar o bolsa de bosta, os caras travam tudo. Não pode mais trabalhar agora. Quem quer trabalhar não pode. Olha, eu como ministro, tô puto, viu? Tô puto. Ainda bem que eles estão calados. Veja pelo lado positivo. Não começa, hein? Não começa que eu já te dou um ban. Além deles ficarem quietos, ainda ficaram de madrugada. Ou seja, hoje não estarão lá enchendo o saco. Ah, será que não? Será que não? Porque esse pessoal aqui a gente sabe que tem uns aqui que gostam de um aditivo. Esse de chapéu é o Zé Trovão? O Zé Trovão não, né? Teria que ser o Ana Raio, né? Que esse aqui gosta, hein? Esse aqui tem foto na internet aí já que comprova o gosto de José Trovão por um aditivo, hein? É, rapaz. Na foto tem praticante de tiroteio doméstico, pastor cura gay, cowboy do agro, puxador de torcida organizada e etc. Só galera legal. Episódio de hoje de O Assunto, falando sobre os ministros lá que estão obstruindo tudo e tudo mais. Aquela palhaçada toda. Desde que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi anunciada no início da noite de segunda-feira, frentes de pressão se organizaram. Determinada ontem pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, provocou um movimento de aliados em defesa do ex-presidente. Uma dessas reações veio de fora. Bastaram apenas 3 horas para que o governo de Donald Trump se posicionasse em defesa de Jair Bolsonaro. A mensagem veio pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, que é ligado ao Departamento de Estado, e a publicação afirma que o ministro Alexandre de Moraes já foi sancionado pelo governo americano por violar direitos humanos e que ele continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. E aí o texto conclui dizendo que os Estados Unidos condenam a Ordem de Moraes e que vão responsabilizar quem colaborar ou facilitar condutas sancionadas. Aqui no Brasil, apoiadores do ex-presidente usaram a retomada das atividades do Congresso para protestar. Em Brasília, parlamentares bolsonaristas se posicionaram para bloquear o trabalho da Câmara e do Senado, numa tentativa de livrar Bolsonaro e colocar contra a parede a Suprema Corte do país. Senadores e deputados da oposição e de partidos do Centrão protestaram. Os parlamentares anunciaram que vão obstruir os trabalhos na Câmara e no Senado a partir de hoje e anunciaram o que chamaram de pacote pela pacificação do país. Inclui 3 medidas: anistia completa aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Ah, então tá bom. Qualquer coisa vai nos avisando então, tá? Pacote pela pacificação. Você vê que os caras ainda estão numa postura, numa atitude de, mano, aqui quem manda é nós. O pacote que a gente quer oferecer pra pacificar o país é isso aqui, ó.
É nós que manda. Os caras ainda estão nessa postura ainda, pô. A votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a votação da proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. De um lado, o país lida com ameaças comerciais e políticas que vêm diretamente da Casa Branca. De outro, parlamentares prometem travar completamente o Congresso até que Jair Bolsonaro consiga o que quer. E o que o Brasil perde com isso tudo? Eu converso com Matias Spector, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Depois falo com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN. Quarta-feira, 6 de agosto. Matias, obrigado por nos atender aqui no assunto. Queria começar pelo seguinte: a gente vive um momento em que o governo Trump reage quase que imediatamente a decisões do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro e acaba fazendo mais ameaças ao Brasil. De que forma essa ingerência dos Estados Unidos na justiça brasileira, a pedido da família Bolsonaro, pode afetar, na sua opinião, as negociações sobre o tarifaço marcado para entrar em vigor nessa quarta-feira? A questão política do Trump com Bolsonaro afeta diretamente as negociações na área comercial. O motivo por trás do tarifaço é essa questão. Agora, a gente precisa dizer, né, a maior inferência que os Estados Unidos já tiveram na política brasileira desde o início das relações entre os dois países há 200 anos. E isso promete contaminar o processo político brasileiro até as próximas eleições. Então, a gente está no início de uma novela... O maluco é senador, pô. O maluco é senador. O cara é senador. O cara é senador. O cara é senador da República. Senador. O cara é senador. Só um monte de senador. Senador. Esse cara é senador. Ah, é por Mato Grosso. Por onde mais, né? Por onde mais? De onde mais ele viria, né? Pra estar fazendo esse papelão aqui, ó. Cara, o cara é senador, bicho. O cara é senador. É inacreditável. Que terá capítulos que não vão chegar ao fim até o resultado eleitoral em outubro do ano que vem. Na sua opinião, que estratégias o Brasil pode adotar na prática para tentar reverter ou ao menos mitigar os efeitos do tarifaço? O que é que poderia estar em negociação ali para a gente evitar o tarifaço? Olha, o caminho para uma negociação para o Brasil me parece ser bastante claro. A condição que permitiria ao governo brasileiro atual tentar fazer algo para levar o Trump a largar a mão dos Bolsonaros é apresentar ao Trump um conjunto de coisas que o Trump possa vender internamente nos Estados Unidos como um grande negócio. O que poderia ser isso? Tem uma coisa que tanto o setor privado americano quanto o brasileiro pedem há anos e anos e nunca aconteceu, que é um acordo de dupla tributação. A outra coisa que o Brasil poderia trazer para uma negociação é a tarifa do etanol, que é uma demanda americana de longuíssima data. E dependendo como fosse apresentada, poderia ser um trunfo para o Trump. A outra coisa que o governo poderia fazer é um tipo de regulação de redes sociais que mantivesse os interesses brasileiros e as demandas mínimas que o lado brasileiro tem, mas que fosse alternativo àquele do STF. Porque lembre-se, o motivo pelo qual o Trump está batendo tão forte no STF não é apenas pelo quesito Bolsonaro, é também pela regulação de redes sociais e do comércio digital. Então, uma iniciativa do governo, do executivo brasileiro, de tentar chegar a um modelo que seja minimamente satisfatório para ambas as partes, também poderia ser apresentado pelo Trump como uma vitória. E, finalmente, o Brasil não abrirá mão de nenhuma maneira, e com toda razão, de seus minerais críticos, nem vai assinar nenhum acordo de exclusividade de minerais críticos para os Estados Unidos. Mas, tendo em vista o enorme interesse americano nos minerais críticos brasileiros, trazer isso para a mesa de negociação também pode ser uma maneira de sinalizar às claras para o governo Trump que o governo Lula de fato está disposto a negociar e que está disposto a colocar coisas na mesa. Pelo amor de Deus, disse que o Brasil está... Pelo amor de Deus, pô. Aí faz o que o cara quer? Ah, não. Ninguém tá percebendo o posicionamento? Tô. É que eu só deixei ele falar, ô Bruna. Eu só deixei ele falar pra poder falar isso. Ah, não, então beleza. Então faz o que o Trump quer, dá a terra rara. Mano, tira a bandeira do Brasil, bota uma dos Estados Unidos aqui e pronto. Ah, pelo amor de Deus, mano. Que posicionamento bosta. Disposto a discutir com os americanos. Aqui, ó. Ó o outro também. Ó o outro. Está disposto a negociar e que está disposto a colocar coisas na mesa. Haddad disse que o Brasil está disposto a discutir com os americanos a exploração de minerais críticos e terras raras, num acordo de cooperação para a produção de baterias eficientes. É claro que tá, né? Ah, mano, esse assunto não dá, velho. Esse processo, eu acho, criaria as condições diplomáticas mínimas para começar uma longa tarefa que é o Trump se dar conta em algum momento
de que ele mais ganha com isso do que mantendo o seu apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Agora, faz sentido para o governo brasileiro negociar a ponto de o próprio Trump se considerar vencedor dessa negociação? Uma negociação só vai dar certo entre os dois países se tanto o Trump do lado de lá quanto o Lula do lado daqui puderem apresentar o resultado dessa negociação como uma vitória. Se uma das duas partes apresentar aquilo como vitória total e a outra parte apresentar como derrota total, não tem acordo. Então, o caminho para um acordo é esse. É claro, o governo brasileiro pode tomar a decisão alternativa de não ter acordo. Olha só, hein? Quem diria, hein? Ainda bem que você falou que é possível, hein, meu amigo? E de manter essa tensão com o governo Trump permanentemente até as eleições do ano que vem. E isso é possível porque o fato é que de todos os países que estão sofrendo tarifaços do Trump, o Brasil é um daqueles que está na melhor posição para aguentar o tranco, porque menos de 2% do PIB brasileiro é produto do comércio com os Estados Unidos, e porque o Brasil exporta para os Estados Unidos apenas 11% da sua pauta de exportações. Ou seja, o Brasil é muito mais dependente da China, para a qual exporta quase 3 vezes mais, do que dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o governo Lula pode fazer essa escolha. O Trump que se arrombe. Melhor trocar o Brasil num Celta Prata 2001 2.0. Todo mundo sai ganhando. Se todo mundo se organizar, cada um de nós dirige um pouquinho. Não, sai fora. Tem que ganhar dos dois lados, mas eles têm que ganhar mais e a gente perder, né? Mas essa é uma escolha por não ter um acordo. Pegando esse gancho aí sobre os dois presidentes, na semana passada o Trump disse numa entrevista rápida que Lula poderia ligar para ele quando quisesse. O presidente brasileiro respondeu que sempre esteve aberto ao diálogo, mas o governo disse que uma conversa entre presidentes exige uma preparação. Nessa terça-feira, enquanto a gente grava, aqui um pouco antes da gente gravar, o presidente Lula disse que ligaria para o Trump não para negociar, mas para convidá-lo para a COP30 lá em Belém. Existe algum clima, na sua opinião, para uma conversa entre os dois? Ou a gente está vendo apenas um exercício de retórica nesse momento de muita tensão entre o Brasil e os Estados Unidos? É natural que o presidente Lula hesite em conversar diretamente com o Trump sobre esses temas, porque a gente viu que o Trump está disposto a lançar mão de técnicas na hora de uma conversa contra o presidente que podem ser muito brutais. Aconteceu com Zelensky. Com o dedo em riste e elevando o tom de voz, Trump disse a Volodymyr Zelensky que o ucraniano não se encontra em condições de ditar nada e está assumindo o risco de uma terceira guerra mundial. Aconteceu com o primeiro-ministro do Canadá. O primeiro-ministro então disse que o Canadá não está à venda e nunca estará. Trump então provocou. Nunca diga nunca. Aconteceu com o presidente da África do Sul. Ao receber a visita do presidente da África do Sul, Donald Trump fez acusações falsas de que o país enfrenta um genocídio contra pessoas brancas. Nossa senhora. O Trump quer humilhar o Lula na Casa Branca, olha, ele fez com o Zelensky. Mas o Lula é macaco velho, né? Certamente não quererá fazer parte dessa lista. Ao mesmo tempo, tanto Trump quanto Lula são negociadores contumazes. Portanto, eu não descartaria a possibilidade de que num telefonema, que nominalmente não é para falar de tarifas, que nominalmente é para falar de um convite à COP, tenha início um processo de conversa que será necessariamente difícil. A gente precisa levar em conta que o trumpismo é profundamente influenciado pela família Bolsonaro. Calma aí, meu camarada. Não. Profundamente? Pelo amor de Deus. Profundamente? Pô, se fosse profundamente, o Trump não falaria que não conhece o Bolsonaro. Falar, eu sei quem é. Aí forçou, pô. E que, portanto, a capacidade que a família Bolsonaro tem de contaminar qualquer potencial conversa direta entre o Trump e o Lula é real. Pelo amor de Deus, mano. Aí também não, pô. No entanto, os interesses econômicos materiais que tem hoje em jogo e que o Brasil pode colocar na mesa, como eu dizia, o acordo de dupla tributação, tarifa do etanol, regulação de redes sociais, minerais críticos, isso certamente seria para Trump um conjunto de incentivos que não seria menor. Agora, Matias, a gente fica até imaginando a cena, né? Eu fiquei curioso com o seguinte. Do ponto de vista da diplomacia, é possível uma conversa entre dois presidentes sobre um assunto, digamos, lateral nesse momento, e você deixando de fora a grande questão, né, que divide os dois países? Poder é possível, sobretudo se não houver câmeras, se eles estiverem falando em termos absolutamente formais. Eles têm a vantagem, né, de que falam por meio de intérpretes e, portanto, ambos têm tempo redobrado para pensar como reagir. É possível. Cara, deve ser... Como é que... Mano... Já pensou você ser intérprete de um presidente, independente de qual for? Você ali, ó, pequeno intérprete, já pensou? Falou, vamos ali trocar uma ideia com fulano?
Já pensou o acordo de confidencialidade que você tem que assinar? Agora, ao mesmo tempo, me parece pouco provável que o presidente Lula, numa eventual... A quantidade de fofoca que você deve ficar... A quantidade de fofoca internacional que você deve ficar sabendo, porque não é sempre que tem câmera ligada e microfone ligado, mas o intérprete é sempre, né, que ele tá ali. Então, assim, a quantidade de coisa que ele deve ficar sabendo e falar, nossa, mano, se eu mando isso aqui pro Léo Dias, eu ia estourar. Ligação para falar de COP, não tente trazer um sinal claro de que ele está aberto para a negociação. E me parece que do lado americano, a equipe do Trump também está de olho no mercado enorme que é o Brasil, uma equipe que está sensibilizada nos últimos dias... Eu sou fofoqueira, não ia dar certo. Não, mas qualquer um do chat aqui, mano, ia ser preso na segunda semana. Vocês não iam se aguentar. Ficar quietinho. No próprio setor privado americano, a respeito da importância de não estragar e arrebentar as pontes que hoje existem com o Brasil, porque o fato é que para os Estados Unidos, fazer negócio com o Brasil é lucrativo. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O que eu acho que é claro até agora é que tanto o Palácio do Planalto quanto o STF tomaram como decisão básica que eles não baixarão a cabeça para o Trump, que se necessário for, eles vão redobrar a aposta. E isso pode levar a dois caminhos, ou uma não negociação e relações tensas até a eleição do ano que vem, ou isto pode criar uma situação que traga o Trump para a mesa, mas para isso o Brasil precisa saber o que está disposto a colocar nessa mesa de negociação. Como é que essa resistência do Brasil ao Trump está sendo vista pelo mundo e o que é que isso pode representar no futuro do ponto de vista diplomático? Nos últimos dias, o New York Times deu um título à entrevista que o Lula deu a eles. A capa da matéria é com a foto do presidente, aí traduzindo para vocês, ninguém desafia Trump como presidente do Brasil, aí diz que o Lula diz que não vai aceitar ordens do presidente Trump. Começa a se caracterizar uma imagem do Lula como um negociador duro, que não vai baixar a cabeça, que não fará com os Estados Unidos o que o Japão e a Europa fizeram. Isso é ruim? Não é só em relação ao Lula isso. Se você pegar, por exemplo, o Narendra Modi, da Índia, tem algo análogo. Então começa a se criar essa ideia de que os países do chamado Sul Global, que os países dos BRICS, tentarão resistir mais, tentarão ser mais duros com o Trump. E como o Trump é fundamentalmente imprevisível, é impossível a gente saber de antemão se isso abre um caminho para uma potencial e difícil negociação, duradoura, longa, ou se isso fecha a porta de vez e o que a gente vai ver é um Trump redobrando a aposta, impondo ainda mais sanções, etc, etc. Então o Brasil tem fôlego para resistir isso, embora muitos setores venham a sofrer e o governo seja obrigado, obviamente, a ajudar esses setores que já estão mobilizados para demandar essa ajuda do Tesouro Nacional. Professor Matias Spector, muito obrigado pela sua participação. Agora vocês querem, né? Sou contra o Estado. Primeira oportunidade. O Estado... Me empresta R$30 aí. Todo contra o Estado. Tem que diminuir o Estado é muito grande, muito inchado, muito imposto, em roubo é posto, tudo ruim, o Estado é uma merda. Primeiro BO que dá. Tem uns 20 conto pra jogar no meu Pix, não? Com a gente aqui no assunto. Até a próxima. Obrigado a vocês. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Bernardo Melo Franco. Bernardo, bem-vindo ao assunto. Eu queria começar perguntando o seguinte: nessa terça-feira, os parlamentares aliados de Jair Bolsonaro fizeram um protesto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e prometeram obstruir os trabalhos nas duas casas. Na prática, o que é que isso representa e que força eles têm para impedir a discussão de pautas importantes para o país nesse momento, nesse começo dos trabalhos do segundo semestre? Olha, Alan, eu acho que a gente pode definir o que houve nessa terça-feira como um piquete, ou um motim parlamentar para impedir a instalação dos trabalhos na volta do recesso do Congresso. Tanto na mesa da Câmara quanto na mesa do Senado, a gente viu o espaço ali destinado aos presidentes sendo ocupado por deputados e senadores bolsonaristas, alguns inclusive usando um esparadrapo na boca, como se tivessem sido submetidos à censura. É curioso que, ao botar o esparadrapo na boca, eles impediram que a sessão fosse aberta para que outros parlamentares pudessem usar a palavra. Porque eles não querem trabalhar, né? Porque eles odeiam. Os deputados bolsonaristas odeiam trabalhar, mas querem que você trabalhe. Vê aqui, qual deles foi contra o fim da escala 6x1? Todos. Até o bebê que tá na barriga da moça aqui, Todos eles. Todo mundo contra o fim da escala 6x1. Todo mundo contra. Mas trabalhar mesmo eles não gostam, não. Usar os microfones. Ainda de manhã, senadores e deputados da oposição protestaram... Fora censura, vamos censurar o Congresso.
Alguém já falou sobre as movimentações estranhas de compra de dólares minutos antes do anúncio das taxas do Laranjão? Alguém ganhou muito nisso ali. Nisso os deputados ficam quietos. É lógico que eles vão... Você acha que eles vão falar pra quê? É melhor montar piquete na frente no Congresso, é melhor, né? Obstruir trabalho, é melhor não trabalhar, né? E esses caras, deputados bolsonaristas, todos eles odeiam trabalhar. Todos eles não trabalham e ganham dinheiro na mamata, recebendo 50 mil por mês pra ficar fazendo gracinha, pra ficar fazendo TikTok. O dia que eu receber 50 mil por mês só pra ficar fazendo TikTok, vocês nunca mais vão ver minha cara numa live. Nunca mais eu apareço. Na rampa do Congresso. À tarde, integrantes da oposição ocuparam as mesas dos plenários. Alguns cobriram a boca, fazendo referência a mordaças. Do plenário, o senador Flávio Bolsonaro deu entrevista ao Estúdio I da Globo News. Nós vamos permanecer aqui no plenário se preciso for vir à noite. Então tem mais de 12 senadores aqui ao meu lado. Partidos que apoiam o governo... Olha lá, pra que serve o Bolsonaro? Pra que serve um Bolsonaro, né? E aqui dizendo no geral, né? No geral, no quesito da família toda, no âmbito da família, né? Pra que serve? Antes de falar pra que serve, eu vou pedir pra você deixar o teu like aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações pra você não perder os próximos vídeos, porque eu posto vídeo todo dia. Você sabe disso. Você tá ligado. Eu posto vídeo todo dia e às vezes você passa, às vezes você perde, às vezes você não vê. Aí na hora que você entra no meu canal, você vê que tem lá 4, 5, 6 vídeos novos pra você assistir, tá? Então... já se inscreve no canal, ativa a notificação se você não for inscrito ainda e não tiver notificação. E os próximos shows do React, que eu peço pra você ir ao vivo. Se você passa a raiva comigo aqui na internet, você tem que ir ao vivo, que você vai ver que a experiência é muito mais legal. Mano, é muito divertido. O clima do show do React... Ô, chat, quem cola no show do React aí, quem já foi, quem tá acostumado aí, fala como que é o clima no show. Não é muito mais legal, mano? O clima com a galera toda junta, odiando a mesma coisa, não é muito legal? Muito mais legal do que pela internet? Ó, 9 de agosto, sábado agora, no Acústico Comedy, últimos ingressos. Dia 16 de agosto, Vila Sônia. Agosto também, Acústico Comedy Campinas. Cadê a galera de Campinas? O Hilários Campinas é gigante, tá? O Hilários Campinas é enorme o tamanho lá do lugar. Então você precisa ir. Ah, mas vai. Ah, mas... não... Você não entendeu ainda? Você tem que ir, porque o Hilários é enorme o lugar. 9 de setembro na Ativa House, 11 de setembro BH, no Teatro Nossa Senhora das Dores e 20 em Curitiba na The House, tá? Então vamos ver aqui, vamos voltar para... Eu preciso definir. Para que serve um bolsonarista, chat? Um bolsonarista não, um Bolsonaro, alguém da família, ele serve para obstruir e atrapalhar qualquer tentativa das pessoas de trabalhar. Você, trabalhador... Você que tem aí a sua empresinha, o seu MEI, a sua microempresa, você é empreendedor, que sai de casa às 6 da manhã, volta para casa às 10 da noite, você que não tá vendo teu filho crescer, você que não consegue ir na reunião de pais, porque você tá sempre trabalhando, você que deixa a tua família de lado para poder trabalhar, se dedicar ao teu sonho e se dedicar à tua realidade de tentar viver uma vida melhor, mais digna, e acredita nesses caras aqui, e acredita que esses caras vão te ajudar a você ter uma vida melhor, mais digna e poder passar um tempo com a tua família, não vai. Porque esses caras aqui, eles são contra você e contra o trabalho. Sabe você que se dedica tanto para trabalhar, que se esfola para poder fechar as contas no mês e acredita no papo desses caras aqui de trabalho? Eles são contra você. E eles são contra o trabalho, porque tudo que eles fazem é não trabalhar. Tudo que eles fazem é para isso que serve o bolsonarista e um Bolsonaro. É para atrapalhar. O Bolsonaro ficou 30 anos sendo deputado e não fez nada, não trabalhou um dia sequer. Agora, pergunta se deixou de pegar algum auxílio, deixou de pegar alguma vantagem que ele tinha lá. Então é para isso que eles servem, tá? É só para isso. Para atrapalhar o desenvolvimento do Brasil e o trabalho no Brasil. Então, quanto menos desses caras tiverem cargo, mais o Brasil vai caminhar. Porque esses caras travam o progresso do país. São esses caras aqui, ó. E todo o resto. Esses aqui estão representando, são os representantes, né? Mas todos que estão aqui ou que não apareceram na câmera, tá? Quanto menos desses caras tiverem mandato e poder, mais o Brasil vai caminhar para frente. Porque são eles que travam o desenvolvimento. Divulgaram um manifesto em defesa da soberania nacional e criticaram a estratégia da oposição. O que está acontecendo hoje aqui no parlamento é inaceitável. A palavra para definir o que houve aqui foi um sequestro da mesa do parlamento.
esses parlamentares que apoiam o ex-presidente Bolsonaro, eles precisavam reagir de alguma forma à decretação da prisão domiciliar do ex-presidente na segunda-feira. Como é que eles iam fazer isso? Tentando chamar a atenção. A gente já viu no passado gente se acorrentar nas pilastras do Salão Verde do Congresso, já viu gente deitada na esplanada dos ministérios. A forma de protesto encontrada dessa vez foi a ocupação da mesa da Câmara e do Senado. Claro que tem um problema nisso, porque eles foram além daquilo que está previsto no regimento. A obstrução do trabalho parlamentar, ela faz parte do jogo. Se uma bancada tem números suficientes, ela pode entrar em obstrução, pode adiar, até suspender algumas votações. O que foi feito nessa terça foi pior do que isso. Eles simplesmente não deixaram que as sessões fossem abertas, né, que os debates começassem. E aí, de fato, é uma postura antidemocrática, porque não deixa que os outros parlamentares que pensam diferentes também façam uso da palavra. Agora, de concreto, eu acho que vai sobrar muito pouco. Tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, soltaram notas no fim da tarde dessa terça-feira, criticando esse motim, criticando essa ocupação e pedindo serenidade, diálogo, para que os trabalhos sejam reabertos na quarta-feira. Numa rede social, Mota anunciou o cancelamento da sessão, marcada para o início da tarde, e disse que amanhã fará uma reunião de líderes para tratar da pauta, que, segundo ele, sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte... Blá, 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 blá. Para o entendimento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União... A ponte para o entendimento é isso aqui, ó. É verba, é grana. Essa é a ponte para o entendimento. Brasil também não foi ao Congresso e cancelou a sessão marcada para as 2 da tarde. Em nota, afirmou que a ocupação das mesas diretoras das casas constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos, e que o parlamento precisa retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado e da Câmara. Então, me parece, pelo menos à primeira vista, difícil que esses bolsonaristas consigam interromper o funcionamento dos trabalhos da Câmara e do Senado por muito tempo. Agora, Bernardo, nesse protesto aí... Mas o lance é que não devia interromper por nenhum tempo, esses arrombados. É só isso, os caras são contra eles são esforçados em não trabalhar. São completamente contra o trabalho. Que a gente citou, né, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro disse que a primeira medida do chamado pacote de paz, né, eles chamam de pacote de paz, que eles querem propor é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, basicamente uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você relembrasse pra gente como é que tá essa discussão, se há clima para que ela prospere agora. Alan, você falou tudo, né? É uma contradição em termos. Você propõe um pacote de paz e a principal medida é uma medida de guerra institucional contra um outro poder da República, que é o Poder Judiciário. Veja, impeachment de ministro do Supremo é algo que a gente tem ouvido muito nos últimos anos. Muito essa defesa por parte da extrema-direita, principalmente. Uma hora o alvo é o Alexandre de Moraes, outra é o Luiz Roberto Barroso, outra é o Gilmar Mendes. Mas se a gente olhar ao longo da história, na história republicana do Brasil, nunca houve impeachment de ministro do Supremo. Isso é uma medida radicalíssima que nunca foi tomada. O único ministro que chegou a ser afastado do Supremo em toda a história da República foi o Barata Ribeiro, que inclusive não era nem jurista, era médico. Só que o Barata Ribeiro, que foi afastado lá no século passado, no final do século XIX, ele tinha sido aprovado numa época em que a sabatina no Senado era... Se isso não é quebra de decoro, eu não sei o que é. E aqui no Paraná silenciaram Renato Freitas por quebra de decoro parlamentar. Pois é, mano. É isso, ô chat. É sempre assim, mano. A justiça vale e depende da pessoa. Depois do ministro tomar posse, e não antes. Então o que aconteceu? Ele foi nomeado pelo Floriano Peixoto, começou a participar dos julgamentos. Depois, quando houve a votação no Senado, o Senado votou contra e ele teve que sair do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu, veja só, em 1894. Portanto, mais de um século atrás, e nunca mais teve nenhum ministro que tenha deixado o Supremo Tribunal Federal por força do Congresso. A ditadura militar aposentou compulsoriamente 3 ministros. Mas isso é uma coisa diferente. Na democracia, a gente nunca viu nada parecido. E é muito improvável que a gente veja nesse momento. O impeachment do ministro Supremo... Os caras sabem isso. Claro que os caras sabem disso, pô. Está, assim, previsto na Constituição, mas ele depende de votação no Senado e, antes disso, ele depende que o presidente do Senado ponha a questão em pauta. E o senador Davi Alcolumbre já deu diversas declarações dizendo que não é uma pauta do Senado, que isso não será votado. Então, claro, os bolsonaristas estão dizendo que estão recolhendo assinatura, que tem um movimento, que são contra o Alexandre de Moraes, mas a chance concreta disso vir a votação no Senado é muito... Olha lá, ó. Artigo 55 da Constituição Federal permite a perda de mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar, atos que atentam contra o funcionamento da Câmara. Era pra estar todo mundo aqui, ó, sem mandato. Todos eles. Eram pra estar tudo sem mandato já.
O Feliciano, o Zé Botox aqui, o Bilinski, o Zé Raio, o outro aqui, o do Novo aqui, ó, o alemão aqui, esqueci o nome dele, Clayton, sei lá o nome dele, tá vendo? É pra estar todo mundo aqui, já era pra estar tudo sem mandato já. Mas é o famoso, né? Mas é Brasil, né? Que merda falar isso. E ódio. Parafraseando o Murilo ontem, eu só consigo sentir muito ódio dessa corja. Muito pouca, quase zero. Vamos falar de outros pontos aqui que esses parlamentares aliados a Jair Bolsonaro levantaram, né, nesse protesto no Congresso. Defenderam ressuscitar o projeto de lei de anistia e batalhar pelo fim do foro privilegiado a parlamentares. O vice-presidente da Câmara, inclusive, Altineu Cortes, diz que vai pautar a anistia se o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, sair do país. Como é que você vê as chances dessas duas pautas avançarem? São duas pautas que também não parecem estar no horizonte próximo de concretude, tanto na Câmara quanto no Senado. A questão do foro privilegiado é absolutamente oportunista. Porque imagina, você vai mudar uma regra constitucional e, para isso, precisa do quórum necessário para uma PEC, são 308 deputados votando a favor, simplesmente para beneficiar uma pessoa, que seria o ex-presidente Bolsonaro. O caso está correndo no Supremo Tribunal Federal por duas razões. Primeiro, porque existe o entendimento de que no caso da tentativa de golpe, nos casos ligados ao 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal foi alvo dessas ações antidemocráticas e, portanto, foi tomada a decisão de tratar dos assuntos lá. Agora, além disso, o ex-presidente Bolsonaro, ele integra na denúncia do golpe o chamado núcleo crucial da denúncia, que envolve ali uma série de réus, e entre esses réus está o deputado Alexandre Ramagem, que por ser deputado também tem foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal. Então teria que ser uma coisa absolutamente fora do compasso, que se mexesse na Constituição apenas para tirar das mãos do Supremo o julgamento do Bolsonaro. Ao fim e ao cabo, é isso que eles desejam. Eles querem tirar o julgamento do Bolsonaro do Supremo. Só que isso, Alan, a chance disso acontecer também é próxima do zero. Até porque o Supremo já iniciou esse julgamento, já aceitou as denúncias, já fez os interrogatórios e a gente agora está na fase final do julgamento. Então, me parece muito mais aquilo que os advogados brincam, chamando de jus esperneandi, o direito de espernear. O Bolsonaro e os aliados não gostariam que esse processo continuasse no Supremo Tribunal Federal, mas é lá que ele foi ajuizado e é lá que os réus devem ter a sentença, provavelmente ainda no mês de setembro. A outra questão, além do foro privilegiado... Muito menos suspender o mandato de alguns deputados da esquerda. Exato. Essa é a raiva que dá. Porque a galera fica, não, porque a justiça, porque não sei o quê, porque não tem lado. A justiça não tem lado. A justiça pode não ter. As pessoas que fazem a justiça têm. Da questão da anistia. Essa também é uma pauta que volta e meia a gente vê os bolsonaristas falando, mas que nesse momento não parece ter apoio suficiente para ser votada. O próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, ele é um pouco ambíguo em relação a essa questão da anistia, mas até aqui ele não teve nenhum passo concreto para pautar esse assunto na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou que a decisão do STF sobre Bolsonaro precisa ser cumprida. Eu penso que o legítimo direito do presidente tem que ser respeitado, e é um direito de todos, mas que a decisão judicial deve ser cumprida. E é isso que nós estamos vendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal ser cumprida. Não cabe aqui nem ao presidente da Câmara, nem a ninguém estar comentando ou, na minha avaliação, tentando avaliar ou qualificar essa ou aquela decisão. E a hipótese do vice-presidente Altineu Cortes, que é um deputado bolsonarista raiz, do PL, botar isso para votar, na ausência do presidente da Câmara, me parece também no campo das impossibilidades. Até porque, se ele faz isso, na prática, a gente estaria diante do fim da presidência do Hugo Mota. Seria uma desmoralização completa para o presidente da Câmara, que está no primeiro ano de mandato, de repente, numa ausência, o vice-presidente pauta algo que ele disse que não ia pautar. Pois é, eu queria saber agora, né, nessa reta final... Olha, aí eu tenho que concordar que numa dessa pauta aí também, o Hugo Mota sai fora, né? Sacanagem. Tô zoando, é live de humor. Dia mais perto o Brasil está desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que a gente deve esperar da oposição, de comportamento da oposição e também dos próprios governadores? Olha, a única coisa que eu sei, e o meu chat sabe também, chorumada, a única coisa que sabemos é que eles vão continuar não trabalhando. Os mais encostados da nação. Deputados bolsonaristas são os mais encostados, os que mais custam para nós e são os que trabalham menos. Que apoiam o ex-presidente. Olha, é natural que eles façam bastante barulho. A extrema-direita, ela opera sempre causando muito barulho, gerando muito tumulto no ambiente político. Não poderia ser diferente agora. Até porque esses parlamentares, Alan, eles precisam dar uma satisfação para o público deles. Eles não podem dizer para os eleitores deles que o Bolsonaro foi posto em prisão domiciliar, está prestes a ser julgado, possivelmente condenado, e eles estão assistindo pela televisão, estão assistindo de braços cruzados. Então, é de se esperar que daqui até o julgamento final do Bolsonaro,
a bancada que o apoia, a bancada de extrema-direita, liderada pelo PL, ela cause bastante barulho, quer dizer, ela tente criar confusão no Congresso, e, enfim, tente, de certa forma, tumultuar o ambiente político, que é o que resta nesse momento. Para encerrar, Bernardo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de submeter o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão domiciliar gerou uma certa discussão no meio jurídico. Eu queria saber de você se você acha que há espaço para uma recalibragem dessa decisão por parte do Supremo. Alan, de fato, a primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes, a que impôs as medidas cautelares ao ex-presidente Bolsonaro junto com a tornozeleira eletrônica, ela tinha alguns pontos que foram muito criticados por juristas. Talvez o mais criticado tenha sido a proibição, o entendimento de que ele havia proibido o ex-presidente Bolsonaro de dar entrevistas. E isso, de fato, seria um cerceamento da atividade da imprensa. O Bolsonaro alegava cerceamento também da liberdade de expressão dele próprio. Agora, uma vez tomadas as medidas cautelares, cabia ao réu cumpri-las. E o que a gente assistiu nesse domingo foi o ex-presidente Bolsonaro descumprindo descaradamente, abertamente, decisões judiciais. Foi isso que ocorreu. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Você pode concordar ou não com a decisão judicial inicial do ministro Alexandre. Agora, uma vez tomada, cabia ao réu cumprir. E quando o Bolsonaro descumpriu, ele naturalmente assumiu o risco de ser preso, assumiu o risco de arcar com as consequências dessa afronta a autoridades do Supremo. Claro que dentro do tribunal, há gente que pensa de uma forma, há gente que pensa de outra, mas me parece que não sobrava ao ministro Alexandre de Moraes muita alternativa se não decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro. Até porque, uma semana atrás, o Bolsonaro já tinha descumprido a cautelar inicial imposta pelo Supremo e o Alexandre de Moraes, naquele momento, decidiu não fazer nada, mas no despacho afirmou, se descumprisse novamente, seria preso. Então, seria uma desmoralização para o ministro Alexandre de Moraes, para o próprio Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente descumprisse as regras da cautelar e não sofresse nenhuma consequência com base nisso. A gente tem que lembrar que esses processos, esses processos ligados ao golpe estão sendo julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal. Então, em teoria, já que pode, tá tranquilo fazer isso aí, a gente pode fazer isso também, juntar os deputados de esquerda e falar assim, a gente só sai daqui quando aprovar a reforma agrária. Vamos botar esparadrapo na boca aqui também, ó, e no olho, no nariz, e aqui ó, só levantamos daqui quando botar a reforma agrária em pauta, a gente for discutido e aprovado. Aí eu quero ver a polícia legislativa entrando em ação, né? Como o chat já falou aí. Porque para certas pessoas, né, a lei não funciona igual para outras. É isso aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha os caras que são contra o fim da escala 6x1 aqui, ó. Olha lá, tudo no celular, dando risada. Postando mais um Reels, né? Postando mais um TikTok. Né? É brincadeira, viu? O que mais tem aqui desses trabalhadores? Não, como trabalha, né? O povo que trabalha, viu? Olha só, viu? Olha lá, e o Sóstenes está sempre aqui, né? Puxando o bonde, ó. Trabalhar que é bom nada, agora fazer vídeo pro TikTok... Ô chat, vocês têm que entender que os TikTokers bolsonaristas aqui, que são chamados de deputados e tal, mas são, na verdade, um monte de TikToker, né? Que não trabalha e só fica fazendo videozinho pra internet e gravando TikTok aqui, usando o cenário do Congresso, da Câmara e tal, do Senado. Mas o algoritmo, ele exige, né? O algoritmo é complicado. Então, assim, se eles não usar todos os dias que eles deveriam trabalhar, porque o povo brasileiro paga o salário deles, né? Todos esses celulares, tudo isso aqui, a roupa que eles usam, é tudo a gente que tá pagando, tá, ô chat? Você, inclusive, que é de direita e odeia a esquerda, você também paga. Você também tá pagando esses caras aqui, tá? Pra eles ficar fazendo gracinha com esparadrapo e gerando conteúdo pra rede social, que é o negócio do algoritmo, né? O algoritmo, se você não postar todo dia, se você não usar, que nem eles estão fazendo aqui, usar todos os dias do trabalho deles pra poder postar videozinho no TikTok, não engaja. Então, pra que trabalhar se eles podem ficar só gravando vídeo?
Isso aqui resume a direita bolsonarista média brasileira aqui, ó. Isso aqui resume muito bem o que eles fazem. O que eles estão lá pra fazer o quê? É pra isso. Tumultuar, não trabalhar, votar contra projeto que é em prol do povo e anistiar o Bolsonaro. Basicamente é isso. E no Senado a mesma coisa, né? Ó quem tá aqui sentado, ó. Damares, passando mal com o povo do grupo do condomínio do Bolsonaro indignado. Assuntos gerais, Solar BSB. Tá uma loucura aqui fora, quero chegar em casa. Buzinaço, polícia, corneta, o inferno. Se a segurança ficar comprometida, já levam para a papuda. É um erro virem fazer protesto aqui. Eu só quero chegar em casa, mas o trânsito não anda. Condomínio fechado. Certeza que vai dar problema. Gostei da fotinho do Peugeot 206. Certeza que vai dar problema. Se armarem acampamento, estamos ferrados. Ninguém entra mais. Vou tentar a quadra 1. Aquela área nova tá lotada de carro. Se armarem acampamento, é preciso denunciar e retirar quem estiver atrapalhando o direito de ir e vir. Ninguém solta a tornozeleira de ninguém. Um absurdo essa hora e essa confusão. Pior ver o tanto de polícia e não dispersam. Ué, mas é o direito de ir e vir. Manifestação legítima, pacífica, silenciosa. 11h40? Qual o problema de fazer uma manifestação 11h40 na frente da tua casa? Podia levar de uma vez para a papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões. Aí sim! Ó, tanto de reação aqui, ó. Aparentemente, Bolsonaro tá vivendo num condomínio de esquerdista. Aparentemente... Tiago Alexandre mandou R$5. Essa turma não aguenta nem 4-3 direito, imagina 6-1. Aparentemente, o pessoal é de esquerda, hein? Vizinho do Bolsonaro, você é de esquerda? É o condomínio woke. Condomínio woke. Tá na hora do Jair. A sementinha da discórdia. A polícia só tá bloqueando o acesso dos carros ao condomínio. Ou seja, fazendo nada. Já tá liberado da opinião política nesse grupo? O apoiador do Bolsonaro entrou no grupo, hein? Pessoal que quer ficar pertinho do capitão. Bem-vindo, esse grupo é para falar do dia a dia do condomínio. Troca de informações sobre regularização, problemas enfrentados na sua quadra com animais, enfim. Exato, ó, tá sofrendo problema com animais, né? Ah, aqui, ó, já tem a resposta embaixo já, ó. Mantendo o respeito entre vizinhos. Informações de interesse geral dos condôminos. Não são permitidos anúncios, propagandas, ofensas a membros do grupo e discussões sobre política. Mensagens fora da regra serão excluídas pelos administradores. Talvez a gente possa enquadrar essa discussão em problemas enfrentados na sua quadra com animais. Segundo informações, algo em torno de 50 deputados do PL estariam se organizando para ir para a casa do Bolsonaro e entrar na casa com o intuito de afrontar a decisão do STF. Assim o Bolsonaro teria que ser recolhido à papuda. Vai faltar camburão, isso é problema para nós. Então tá aí, ó, o pau quebrando no grupo do condomínio, hein? O gado invadiu o condomínio? Vamos ver o que mais tem aqui. Free Bolsonaro, olha isso aqui. Free Bolsonaro, aí gostei. Aí gostei. Já já o Jair vai estar tendo que trocar maço de cigarro lá, hein? Quem foi confrontado aqui? Deputado é confrontado. É bom que esse ministro está fazendo no Brasil. Quando a gente faz jornalismo profissional e pergunta o que tem de ser perguntado, quem normalmente não sabe responder, fica perdido. O craque do jogo aqui é Humberto Sampaio, do portal B News. Vamos ver o que ele perguntou aqui. Então, por conta disso, nós estamos apresentando esse processo de impeachment com provas concretas através da própria decisão do ministro, ditador da toga, Alexandre de Moraes. Quando é que virou facultativo no Brasil descumprir ordem judicial? Porque o que a gente tem assistido nos últimos dias são descumprimentos correntes de ordem judicial, como foi o caso do senador Marcos Duval e como foi o caso do Bolsonaro. Então, toda essa celeuma por conta de descumprimento da ordem judicial. Eu queria saber quando é que ficou. Como é o nome do senhor? Humberto Sampaio, Portal B News. Seu Humberto, o senhor chegou aqui, não chegou no início. Isso aqui é um processo de impeachment. Aqui é um caso que a gente... Mas o impeachment é baseado em que, senhor? É porque o senhor não estava aqui, mas eu vou explicar ao senhor, com todo respeito. Tá? Olha, veja só, somos cinco parlamentares... Mas por que você não tá falando com o esparadrapo na boca? Ó, o eletricista chegou, hein? Oi? Ah, pode subir, valeu. Por que não tá com o esparadrapo na boca, hein, chat? Provas concretas, exatamente. Assinamos um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por ele ter determinado a nossa prisão e proibir
que a gente se manifestasse na praça. O jornalista tá só assim, ó. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Sendo que 2 parlamentares, o deputado Hélio estava na praça, um deputado Coronel Crisóstomo. Na ânsia de tomar suas decisões ilegais e inconstitucionais, estou dizendo isso ao ordenamento jurídico brasileiro, que não é inquisitório, é acusatório, ele determinou a prisão de 5 parlamentares. Eu estava na Paraíba. O deputado só estava no Não é em relação ao Marcos Duval, de forma alguma. Deu uma volta do cacete e não falou nada. O deputado Rodrigo Dazael estava Olha no o Sóstenes. Grosso. Já está entendido que você... Olha o Sóstenes, não aguentou, né, Sóstenes? Não aguentou, né, arrombado? Ficar de paradrapo na boca, né? Deputado Dudu Bananinha pede pra sequestrar o Xandão. Delícia, hein? Que legal, hein? Que alegria, hein? Ó, lá vem ele. Ô, querido, terrorista Eduardo Bolsonaro pediu aos Estados Unidos o sequestro e isolamento do ministro Alexandre de Moraes. Então vamos ver o que o outro, né? Falando em não gostar de trabalhar, falando em não saber o que é trabalho, olha aqui. Esse aqui nunca viu um dia, nunca cumpriu das 8 às 5, com 1 hora de almoço. Só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos única e exclusivamente para essa pauta. Agora, eu quero chegar a uma possibilidade menos traumática. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. É por isso que a gente está seguindo um passo a passo. Começou com a retirada dos vistos, depois com a sanção ao FEC. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. Mano, é inacreditável. É inacreditável. O maluco tá nessa postura e não acontecer absolutamente nada. Tipo assim, cadê a lista da Interpol? Tem que botar ele na lista da Interpol, pô. Simplesmente isso. Quem está falando em recuo, quem está falando que eu desisti de colocar adiante outras medidas rigorosas como sanções, está mentindo para você. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa. Mano, é inacreditável, assim. Tipo, é inacreditável. Eu não consigo falar, expressar. Contra a discriminação. Desculpa, cara, não compara com Mandela. Não dá, aí já é demais. O Bolsonaro comparou o Bolsonaro com Mandela? Ultrapassa o limite de sanidade, já é pedir que a gente aguente demais. Problema cognitivo. Falar em ditadura de toga, essa comparação não. Pô, a gente engole. Respeita a história, né? Agora, respeita a história. O Flávio, ainda por cima saindo do Flávio Bolsonaro, não, Flávio favor. Copenhagen Bolsonaro, Flávio Queiroz Bolsonaro. Pelo amor de Deus, cara, se enxerga. Nelson Mandela, comparado com teu pai, cara. Comparado com teu pai, Foi um choque. que usava lá o apartamento pra comer gente. Bom, muito enfim. menos, mas muito menos. Uma alma que está acima de nós, um poço de bondade, alguém que tinha nas mãos um país para iniciar uma rebelião racial, né? Tava na mão dele, bastava ele ordenar. Bora, a gente vai se vingar desses caras agora. Foi Mandela que conseguiu manter a paz naquele barril de pólvora. E vem esse mané comparar Nelson Mandela com Jair Bolsonaro e outro aqui chamar de criminoso. Ele ainda mandou um vai cagar no mato, né? Se for, é que não era nessa live aqui, né? Se fosse nessa live, a gente teria um outro tipo de tratamento, né? Com o querido. Tem mais algum aqui? Deixa eu ver. Tem mais algum? Magno Mata. Ai, meu Deus, tem que ouvir esse Tião Goró falar? Tem que ouvir o Canabrava falar mesmo? Acusa Alexandre de Moraes de violar a Constituição dos Estados Unidos. Que a censura. A primeira emenda da Constituição americana, a primeira emenda é liberdade e liberdade. Isso é que você tá nos Estados Unidos, né, ô seu filho do mato? E ele adentrou ao território dos Estados Unidos. Isso sim é invasão de um outro país e de competência para prender e dar ordem de prisão para cidadãos do território americano e cidadãos americanos e empresas americanas. Então nós não aguentamos mais isso por lesão por Daniel Silveira, pelos jornalistas, por todas as pessoas presas. Aliás, Daniel Silveira está com a perna apodrecida e já vão fazer quase 4 anos. Eu vou fazer o quê? Eu não sou enfermeiro. Faz com a perna dele igual ele fez com a placa da Marielle, arranca. Simples. Muito simples. Fazer com a perna do Daniel Silveira a mesma coisa que ele fez com a placa da Marielle Franco. Pronto, problema resolvido. Que ele está preso de uma forma covarde por todos esses
pelos órfãos de Clesão, as órfãs que são as filhas, os órfãos de pais vivos, órfãos de mães vivas. É que nós estamos aqui nessa mesa e nós não vamos sair dessa mesa. Vocês vão ouvir todos os senadores que estão aqui, não é? Aqui a senadora Damares, vamos começar pelas damas aqui. Gente, em alegria, todos os seguidores do Magno, os demais senadores que estão ao vivo. Vai, Regina Duarte, fala, Regina Duarte. Isso aqui não é rebeldia, é um instrumento legítimo da oposição. Não é. Não é. Para de ser mentirosa, velha. Sentarmos nessa mesa, nós tentamos tudo. Todos os instrumentos legislativos. Nós tentamos. Então, tentamos o diálogo, tentamos dentro das 4 linhas da Constituição. Não que isso aqui seja contra a Constituição, não. E os órfãos do Covid? Ah, aí é outra coisa, né? Aí ele não é coveiro, né, o Kelly Cristina? Nossa, mano. Mas a gente tentou tudo e não fomos ouvidos. Então, agora, esta medida, ela é necessária. Mas quero lembrar e vou repetir, vou falar quantas vezes for necessário. Outros nos antecederam. Há 10 Vou anos... cobrar meu salário em dólar agora que eu moro nos Estados Unidos. Exatamente, ô Bruno. Anos atrás, eu era só uma assessora aqui nos bastidores, Magno era o senador, e nós tínhamos um grupo de pessoas acorrentadas no Salão Verde, dizendo não ao sistema. Lembram? Liderado por Carla Zambelli. Hoje, nossa guerreira está presa. Nossa guerreira, FG no chat pra Carla Zambelli. Na Itália. Acabou o esparadrapo. Outros estão pra poder enrolar essa múmia, ia muito esparadrapo. Presos. Calaram muitas vozes, mas a gente não aguenta mais. É por isso que estamos aqui. Pelas nossas liberdades, mas também pelas famílias do Brasil, mas também pelas... Nossa, que papinho, hein, chat? Só realmente... Ô, Brasil, vamos ter um pouco mais de senso crítico, Brasil. Vamos prestar um pouco mais de atenção. Crianças do Brasil, o sistema é injusto. Você odeia criança. Você odeia criança. E machuca. O sistema que está instalado no país... Instarado? Então vamos ver aqui, ó, depoimento do... Depoimento do esparadrapado aqui, ó. Melhor depoimento. Melhor depoimento de todos. Melhor depoimento de todos. Fato ou fake? É fake que o Globo News entrevistou o deputado com esparadrapo na boca. O Brasil é intancável. Ai, meu Deus. Dudu Bolsonaro disse à CNN que pediu para também Trump estender aliviar o tarifaço nas sanções, já que a direita está se queimando. Mas no Metrópolis avisou que sancionará a esposa do Xandão e o Xandão na Europa. Viu que não aguenta brigar com todo mundo? sanções a Alexandre de Moraes na Europa. Depois de conseguir a Lei Magnitsky nos Estados Unidos, o senhor pretende que a União Europeia também sancione o ministro Alexandre de Moraes. De que forma o senhor articula para isso? Eu tenho um contato muito próximo com o eurodeputado Dominique Tarzinski. Existem outros do Partido Vox da Espanha, do Chega de Portugal, e por aí a gente vai conseguir fazer, né, o mesmo movimento que nós fizemos nos Estados Unidos, que é o de denunciar as violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes, fazendo com que a Europa acompanhe os Estados Unidos nessas sanções. E isso daí já tem precedente com o ministro da Suprema Corte da Venezuela, o Michael Moreno. E o Alexandre de Moraes acelerando, né, mais uma vez, abusando do seu poder e prendendo Jair Bolsonaro numa decisão monocrática que sequer cabe habeas corpus hoje em dia, o que iguala o Brasil ao tempo do tão criticado AI-5, que eles dizem. Isso tudo daí acelera a possibilidade de sancionar o Moraes também na Europa, porque fica mais claro, cada vez mais patente, de que ele é sim um violador de direitos humanos e mereceu as sanções vindas por parte dos Estados Unidos. A única coisa que está cada vez mais é patético. Patético. É só isso que tá cada vez mais parecendo. Patético. O que o Sérgio... meu Deus. O que o Sérgio Moro tá fazendo na minha tela, Mariana? Maritask tá separando os links aqui. Lá vem. Lá vem o sem beiço. É que o Sérgio Moro deve ser playboy desde sempre, né? Ele não deve ter tido uma vida muito difícil, né? Ele deve ser um boyzão desde sempre, assim. Mas se o Sérgio Moro tivesse feito ou tivesse participado de algum grupo de
por exemplo, de samba, Sérgio Moro seria conhecido como, né, o famoso Sérgio Sem Beiço. Tipo o Beto Sem Braço, seria o Sérgio Sem Beiço, tá ligado? Mas é que ele teve uma vida muito privilegiada, então ele falava pra ele que ele não tinha beiço, ele devia ficar puto, devia chorar e tal. Governo, Joel, é que a gente vive numa tentativa... Eu achei que ele tava falando em inglês. Que a gente vive numa tentativa de base de golpe permanente. Isso justifica as restrições de todos os direitos fundamentais, de todas as liberdades, inclusive a perseguição e a supressão da oposição. A gente não pode concordar com isso. Ainda, vamos supor, ainda que aquilo fosse uma tentativa de golpe, aquelas pessoas seriam, no máximo, uma massa de manobra. Então, o que a gente vê hoje, que a base do governo e o governo Lula, a pretexto de... Ainda que fosse uma tentativa de golpe, eram só senhorinhas, com os seus escapulários e suas bíblias debaixo do braço. Ainda que... Então, quer dizer... Só porque elas são senhoras... Olha, aí você vê o exemplo mais um exemplo do etarismo no Brasil, né? São senhorinhas com bíblias embaixo do braço não terem a oportunidade de tentar um golpe de Estado. Mais um exemplo claro do etarismo que afeta o nosso país, né? Um exemplo patente. Ué, só porque elas são senhorinhas com bíblias embaixo do braço muito religiosas, carolas, varoas... irmãs da igreja, elas não podem agora tentar um golpe de Estado. Só porque elas são senhorinhas. Vamos dizer assim, combater essa ameaça de golpe que eles entendem como permanente, querem uma progressiva supressão das liberdades e querem uma supressão do parlamento. E o exemplo que a gente tem claro hoje é um senador ao qual foi submetido a medidas equivalentes à prisão, recolhimento domiciliar noturno e recolhimento domiciliar no final de semana. É a mesma coisa que prisão no período noturno e prisão no final de semana, impedido de exercer o seu mandato. E a gente não pode concordar que isso aconteça, qualquer que seja o mérito. E não importa se concorda ou não com o que ele fala, eu particularmente discordo, né, de muita coisa que ele fala e da forma como ele faz. Mas a gente precisa resgatar as nossas prerrogativas parlamentares. Esse tema, né, de impeachment, uma medida mais severa, é uma forma de colocar esses assuntos aí em pauta para que nós possamos retomar no nosso país o caminho da liberdade e da democracia. Ai, meu Deus, mano, eu não suporto esse arrombado falando. Esse é um dos que eu tenho ódio de ouvir, assim, é top pessoas que se eu pudesse desafiar para uma luta em novembro, eu desafiaria. Ele é muito intancável, cara. Bia Kicis anuncia guerra total dos bolsonaristas contra as instituições brasileiras para pautar anistia. A outra aqui, ó. Essa é outra. Inimiga do trabalho. Inimiga do job. Inimiga do trabalho, cara. Não fala trabalho perto dela que ela se pela toda, hein? Não fala trabalho perto dela que ela fica assim, ó, numa situação... Olha, na hora, sabe quando cai a imunidade e ataca aquela herpes no canto da boca aqui, ó? É o jeito que a Bia Kicis fica quando você fala trabalho perto dela. Nossa, a bicha fica, mano, realmente muito consternada. Vai, fala. Sai mais do campo de batalha. Pessoal, agora é isso, é obstrução total. Nós temos aí adesão de vários partidos, então não é só o PL. Então eu acredito que agora a gente vai ter realmente um número consistente para a gente conseguir obstruir toda a pauta do Congresso. Uma pauta que precisa ser cumprida. Precisamos pautar aqui o Hugo Mota. O projeto da anistia é briga. Como falou, agora é guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra com esse regime cruel. Basicamente, eles são contra o próprio país. Esse é o patriota, ô chat? Se você não mandar esse corte aqui pra um amigo teu patriota, você não tá fazendo a tua parte enquanto camarada. Porque assim, esse é o patriota? É isso mesmo? Isso é ser patriota? É ser contra o próprio país? Ou eu não tô entendendo mais nada, ou em algum momento eu entrei em coma e acordei agora no ano que... Você ser patriota quer dizer você ser contra o seu próprio país. Tirânico. Agora é guerra e a gente não sai mais do campo de batalha. Pessoal, agora é isso, é obstrução total. Nós temos aí... E por último, e não menos importante, mais um posicionamento dele, que por mais que o Bolsonaro não queira, é filho dele também, Jair Renan, tá? Jair Renan, vamos ver a postura dele, o posicionamento dele contundente. Em 12 segundos de vídeo, eu acredito que seja uma fala contundente. E agora, a prefeita de Balneário Camboriú quer soltar pauta de política de gênero para os cidadãos da cidade. Cidadãos da cidade. Eu gostei dessa troca de câmera, hein? Ó,
E agora? Uma troca de câmera. Cidadões, tá? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque eu posto vídeo todo dia. E também cola no show do React, ó. Próximas datas do show do React tá no primeiro link da descrição. Você vai cair no meu Linktree, tá? E aí você vê as próximas datas lá. E também lá no meu Linktree você vai achar a collab Suco de Brasil mais Manifesta, que é a collab que a gente fez, eu mais @usemanifesta. Uma collab maneiraça com roupa, meia, tem camiseta, tem meia, tem eco bag, é muito legal. Bom demais, tá?